Seja bem-vinda no Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões bastante importante para a nossa vida com o tema Mais Perto de Deus. Por que é importante? Quanto mais perto de Deus, mais a minha vida é transformada. Quanto mais a minha vida é transformada, mais no centro da vontade eu vivo. E andar no centro da vontade de Deus é estar plenamente satisfeita nele, ou seja, bem-aventurada em Deus. E como que eu conheço mais a Deus? Eu conheço mais a Deus lendo a palavra de Deus, conhecendo quem Ele é através das Escrituras. Tem um livro no Antigo Testamento dos profetas menores que é Oséias. E Oséias é um livro extremamente interessante quando Deus permite que este homem, um homem de Deus, casa com uma mulher que vivia fora dos preceitos de Deus. Mas essa união Deus permite para que houvesse um aprendizado para a nossa vida e também para a vida do povo naquela época, referendando que as pessoas estavam andando em caminhos errados, mas Deus já tinha falado a elas quais eram os caminhos corretos, mas essas então ignoraram a Deus, ignoraram os aprendizados de Deus para a vida delas. Então Oséias se relaciona, casa-se com Gomer, que era sua esposa, e esta mulher que não tinha uma vida santificada, uma vida separada do pecado, ela é resgatada por Oséias, que era um homem de Deus. Como que essa situação reflete para a nossa vida? Que nós, muitas vezes, quando não decidimos andar em santidade, ou seja, andar separados do pecado, o Senhor vem, nos mostra qual é o caminho e se aceitarmos, nós somos resgatadas pelo Senhor. Nos 3 primeiros capítulos conta sobre o relacionamento de Oséias e Gomer e o nascimento de seus 3 filhos. E no capítulo 4, o Senhor, ele dá através de Oséias, este profeta, algo que acontece com o povo quando estes decidem não conhecer a Deus. E ele fala então no versículo 6 deste capítulo 4: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Sacerdote. No Novo Testamento, fala que nós somos geração eleita, sacerdote real, ou seja, pessoas que têm a responsabilidade de apresentar Deus, porque na verdade nós chegamos até Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele é o único caminho para nós nos achegarmos a Deus. Mas é necessário que pessoas apresentem este Deus. Então nós somos geração eleita, sacerdote real, porque fomos escolhidas por Deus para apresentá-lo a outras pessoas. E o Senhor diz aqui que este povo no Antigo Testamento, sobre a história do povo de Deus, eles foram destruídos porque eles lhe faltaram conhecimento. Mas por que lhe faltaram conhecimento? Porque eles rejeitaram o conhecimento. Eles não desejaram conhecer a Deus. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós somos destruídas. Por que nós somos destruídas? Porque tomamos decisões contrárias à direção de Deus e que nos afasta da vontade central de Deus para a nossa vida. E no Novo Testamento diz também, no livro de Romanos, que a vontade de Deus ela é perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. E este versículo, então, nos impulsiona a desejar conhecer a Deus através da palavra. No outro dia de reflexão neste tema, nós falamos de uma pesquisa científica a respeito do impacto no nosso cérebro quando lemos mais de 4 vezes a Bíblia na semana. Diminui sentimentos negativos e aumentam os nossos sentimentos positivos. E ainda no livro de Oséias, neste capítulo 4, no versículo 10 diz assim: Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não desejamos conhecer a Deus através da Bíblia,
que acontece? Nós não nos satisfazemos. Sempre parece que falta alguma coisa. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me sinto bem-aventurada, plenamente satisfeita nele. Porque eu começo a olhar para a minha vida, mesmo com as imperfeições de um olhar humano, mas confiantes de que Deus cuida de todas as coisas. E no capítulo 5 deste livro, fala que Efraim, que era povo de Deus, diz que estava oprimido e quebrantado no juízo. E diz por que isso aconteceu com eles? Porque quiseram andar após a vaidade. Então eles preferiram andar conforme os seus próprios pensamentos, suas próprias decisões, sem olhar para a direção de Deus. E no versículo 3 do capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos. A palavra original no hebraico é yada, que é conhecer, vontade de conhecer profundamente uma pessoa ou algo, para que após o meu conhecimento eu consiga transferir para outra pessoa. Então o que o Senhor diz? Conheçamos. Precisamos desejar conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento. Então eu conheço e continuo a conhecer e praticando o que aprendemos de Deus. E por quê? No versículo 6 tem a explicação. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Então Deus é misericordioso conosco, Deus nos ama, Deus nos olha no processo do nosso aprendizado quando nos dispomos a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque se nós sacrificarmos as nossas vidas, as nossas decisões, em momentos de tristeza, por exemplo, de suplicar ao Pai, de fazer algo para chamar a atenção, o Senhor diz, não precisa disso se você procurar me conhecer através da palavra. E no versículo 9 do capítulo 14 do livro de Oséias diz assim: quem é sábio, para que entenda essas coisas, prudente, para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, quem é sábio, procura conhecer a Deus. Quem é prudente, também procura ser sábio, e somente eu sou divinamente sábia se eu procurar conhecer a Deus. Então não se canse de procurar conhecer a Deus. A sua Bíblia não foi usada para ficar num canto acumulando poeira. A sua Bíblia foi adquirida para ser manuseada e manuseada através da direção do Espírito Santo. E tem alguns livros da Bíblia que eles tratam, por exemplo, sobre a genealogia. Um capítulo inteiro falando sobre os nomes. E aí você pode se perguntar, o que eu vou aprender com isso? Não pule, porque se está na Bíblia é porque é para o nosso ensinamento, como já aprendemos em outras reflexões sobre esta questão. A genealogia faz nos entender da onde viemos, percebermos que a família é importante, que as gerações anteriores, a geração atual e a geração futura é importante, que eu tenho um compromisso de ter que passar a palavra de Deus para as outras pessoas. Se você é uma mulher hoje que não aprendeu das gerações anteriores sobre a palavra, então não murmure sobre isso, mas alegre-se no Senhor, porque hoje você tem o entendimento de que a partir de você, as gerações futuras aprenderão de quem é Deus e a importância de conhecer a Ele. Se você não tem uma Bíblia hoje, compre uma Bíblia na sua casa. É importante que cada membro da casa tenha uma Bíblia, para que ele tenha ali um particular, que ele possa anotar na Bíblia. Não tem problema nenhum escrever na Bíblia, se você acha que isso é um problema. Tem pessoas que não gostam por uma questão de metodologia. Mas se você acha que isso é um problema, não é. Deus quer que você se envolva na palavra dele. Quando você for ler a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo te direcione, observe cada verbo, cada vírgula, cada artigo. Quando vem falando sobre algo e no próximo versículo tem o porquê como resposta, significa que este versículo responde ao versículo anterior ou o contexto que o capítulo envolve.
Se você pegar a minha Bíblia, no livro de Gênesis, é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala sobre a criação dos seres vivos. E observa no versículo 27, no versículo 28, 31, as anotações que foram feitas, marcadas, e um versículo direcionando ao outro. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ler com cuidado, relacionando um versículo com o outro. Será que um responde o outro? Será que essa pergunta trata de algo que eu vou ler em outro livro da Bíblia? Por isso que eu tenho que pedir direção do Espírito Santo. Versículos saltarão em seus olhos e o Senhor começará a te direcionar. Não desista. Mesmo que você considere difícil, não desista de aprender sobre Deus através da palavra. E amanhã continuaremos com este assunto, falando sobre as diferentes edições. Tratar sobre aprender de Deus é extenso. E nós estamos aqui dar um ponto de partida, de incentivo para que você não desista de aprender do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e compartilhe conosco as transformações que você tem passado porque você resolveu ler a palavra do Pai.